muito reflexo. Ah, boa noite, Isabela. Tudo bom? Oi, tudo Como é bem, que você tá? Sérgio? Tudo jóia. E você? Gente, que homem sério! Eu vou aí fazer cosquinha em você. Né, é que eu fico olhando as perguntas e tal, então eu fico mais compenetrado. E aí, como é que estão as coisas? Eu tô muito bem, e você? Tudo jóia. Me fala de Dá um tempo, né? Que você acabou de lançar. É. Você se lembra quando estivemos juntos naquela entrevista, há uns Sim, 2 anos que eu te falei sobre ele? sim, sim. É, então. Tudo no seu tempo, né? É, porque você estava trabalhando nesse livro, né? Sim. Quando a gente... Comecei a buscar respostas em 2017 para saber se o tempo estava passando mais rápido ou se a gente é que está passando mais rápido pelo tempo. Isso foi lá em 2017. E aí depois, muitas coisas aconteceram. Eu descobri, né, como eu conto no livro, que o tempo da natureza continua igual e que, adivinha, é a gente que está, né, colocando cada vez mais coisa no tempo. Sim, eu também acho. Principalmente depois do Netflix e do YouTube, né? Antes um pouco, viu, Sérgio? É, Antes um pouco também já. Inclusive no livro, não sei se você teve a oportunidade de ler, mas a gente tem pessoas reclamando do tempo acelerado desde quando nós não tínhamos tudo que a gente tem. Então, com o tempo, as mudanças cada vez mais rápidas e velozes só intensificaram essa sensação. Mas isso tem muito a ver, aliás, tem tudo a ver com o que a gente faz com o nosso tempo. você sabe que uma das coisas mais curiosas que eu tenho percebido inclusive, a maneira de se escutar música mudou muito, né? Então, Eu lembro que antigamente o ato de escutar a música era uma coisa quase ritualística. Você se unia aos seus amigos, colocava um disco e tal. Hoje você escuta música assim, indo para o trabalho, no carro, ou lavando louça, ou fazendo qualquer outra coisa. Assim. olha que interessante essa observação. Eu tenho, né, um capítulo só sobre música e instrumentos do tempo. Aliás, Sérgio, vou te contar aqui uma coisa que poucas pessoas sabem. Desde o início do livro até agora, mais de 100 páginas tiveram que ser excluídas, porque senão ele ficaria muito grosso. Então, eu teria um livro com quase 400 páginas, e aí muitos capítulos foram subtraídos. E música ficou. Eu fiquei super feliz, porque a música é um marcador de tempo super importante. E como você disse, né, até ouvir música mudou. Porque antes era só ouvir música. Então a pessoa tinha o templo, um templo tanto atmosférico, o tempo só para ela, para ficar saboreando aquela letra, relembrando, né, as coisas, ou seja, buscando nas memórias as situações que marcaram aquela música naquele tempo. E agora não. O que eu acho interessante nesse teu capítulo da música é que alguns depoimentos que você usa, eles são interligados. Então, o teu depoimento pessoal cola juntamente com o depoimento da Fernanda Takai, que cola com o depoimento do Gil, que cola com o depoimento do Caetano. Como é que funciona isso? Muito tempo.
Muito tempo para pesquisar, para ler, reler. Você sabe, né, Sérgio? Você escreve textos geniais, gente. Para quem ainda não leu nenhum texto do Sérgio, tá? Para quem está aqui, Sérgio escreve com brilhantismo, uma clareza. E nós somos costureiros, né, Sérgio? Nós Sim. costuramos as informações. Então, como é que a gente vai costurar uma roupa bonita? Com tempo. A gente sabe. Se der alguma coisa para a gente fazer rápido, nós vamos fazer, claro que nós vamos fazer. Mas aquela roupa bonita, bem costurada, aquela música, né, que a gente ouve e fala, nossa, que delícia, precisa de tempo, né? Inclusive, eu digo no livro, quanto menos tempo você tem para falar, mais você tem que pensar. Então, essas histórias que eu fui conectando, que eu fui costurando, elas foram surgindo, sabe, Sérgio? Porque primeiro eu consegui falar com a Fernanda. E aí, um amigo que conhecia a Flora me conectou ao Gilberto. Gilberto Gil, tá, gente? Olha que chique. Sim, Aí, o Caetano eu consegui falar por e-mail, por exemplo, né, via assessoria. Sim. Aí o Nelson Motta, uma fofura, né? Apaixonei. E foi num sábado que aí eu estive na casa dele, lá no Rio de Janeiro, né? Uma experiência maravilhosa. E me deu, imagina, 2 horas me contando toda a história do que ele faz, né, no livro. É tão bacana, gente, que ele vai colocando as músicas e a política. Né? E aí depois, por exemplo, o Oswaldo Montenegro também foi uma das primeiras pessoas que eu entrevistei. Foi uma grande surpresa o Oswaldo, sabe por quê, Sérgio? Porque eu achei que ele seria aquela pessoa assim, não. super tranquila, porque ele transmite isso nas músicas, sim, né? Sim. E ele disse, Isabela, eu não conheço a palavra paz, tranquilidade, sou uma pessoa super ansiosa e tal, né? E aí o Lenine, por exemplo, eu fui falar com ele lá em Alto Paraíso. Ele estava fazendo um show e, veja, né? São cantores que marcam o nosso tempo, cada um com a sua música falando sobre o tempo. E todos, Sérgio, de alguma maneira, me falaram sobre momentos em que viveram, momentos muito estressantes e que eles tiveram que, deixa eu parar um pouquinho. Né? Eu também tinha entrevistado o Felipe Cato, mas aí não coube. Que também seria um cantor dos novos tempos, sabe? Mas foi muito curioso, porque hoje, quando eu falo com as pessoas sobre o livro, ou quando eu faço alguma publicação, sempre tem alguém que traz uma música. Tempo Rei, né? As músicas da Takai, do próprio Lenine, Calma, enfim. Dá pra Você falou que a música do Lenine é mais citada, foi a mais citada pelas pessoas. É uma das mais citadas. Muitas pessoas acabam dizendo, aquela música do Lenine. Na verdade, assim, é incrível como tudo conspirou para ter tempo destes cantores e dessas cantoras, que tem músicas que são muito pedidas e que são muito mencionadas, né? Então, quando eu coloco da Fernanda Takai, tempo, Mano Velho, né? Falta um tanto ainda, eu sei. Achei que você ia colocar. Falei, danado, vai colocar. Eu vou falar com a Fernanda, inclusive, sobre o dia 8. Aliás, no dia 8, sobre as músicas e tal. Lenine, Gilberto, Caetano, Oswaldo, todos têm alguma música sobre o tempo para chamar de sua. Sim. E cada música marcou o tempo de alguém. É uma delícia, né? Sim. Você selecionou esses convidados pelo tempo? Não, foi o que eu te falei. Primeiro eu fui na Takai e no Oswaldo, que foram as pessoas que eu consegui fazer um contato que foi fluido. E aí, falei com esses dois. Então, tipo, ok, já estou satisfeita. Não, aí vem um amigo e fala, você não quer falar com o Gil? Mas claro que eu quero, né? Você já conversou com o assessor do Caetano? Não, você não quer o contato? Mas claro que eu quero. Então, tudo foi fluindo assim. Até que eu, coincidentemente, tive, então, grandes intérpretes, compositores e cantores. E o Nelson, que foi muito bacana, que faz essa costura, né, muito saborosa sobre o tempo e a política. Ô, Sérgio, posso fazer uma pergunta? Faça. Qual é a sua música? Qual música marcou o seu tempo? Uau! Hoje
hoje mais do que nunca, Maybe I'm Amazed, do Paul McCartney. Qual? Maybe I'm Amazed, do Paul McCartney, eu acho que é uma grande canção. Canta um trechinho pra gente. Maybe I'm amazed at the way you love me all the time. Maybe I'm afraid the way I love you. Maybe I'm amazed in the way you put me out of line. Na, 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 na. Maybe I'm afraid that really, really loves you. Maybe I'm a man, maybe I'm a lonely man who is in the middle of something. Essa música é linda. Essa música é fantástica, né? Que é uma música que ele fez pra Linda, né? Quando ele se apaixona por ela. E ele vem de várias aventuras e ele encontra na Linda a mulher da vida dele. Pronto. Muito bom. Tem músicas que marcam momentos bons, tem músicas que já foram de momentos bons e hoje, quando eu ouço, eu falo, ai, você tem isso também? Já viveu isso? Tem. Normalmente o Zé Cabaleiro me causa urticária, mas é uma piada antiga. Agora, Oi. Eu vi aqui um comentário, né? Duas pessoas, alguém falando sobre Rita Lee e Lulu Santos. Eu cheguei a falar com o Lulu Santos. E é evidente que nós temos centenas de milhares de outras músicas que falam sobre o tempo. Né? Inclusive agora, músicas até mais novas do que essas que eu menciono. Mas aí, né, Sérgio, isso aqui é só um gostinho para a gente pensar. Agora, outra coisa interessante é que alguns capítulos do livro, aliás, quase todos os capítulos do livro, você tem uma citação de música, né? Sim. Fora da ordem e tal. Paulo Mícolos, né? Você sabe que eu nem lembro. Titãs, né? Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Essa é a música que, inclusive, casa perfeitamente quando eu falo sobre a vida que vale a pena ser vivida, com uma médica especialista em cuidados paliativos e que diz que muitas pessoas chegam, né, faltando poucos dias para a morte, e dizem que elas não sofrem porque sabem que vão morrer. Elas sofrem porque percebem que não viveram uma vida que vale a pena ser vivida. Viveram uma vida que não foi vivida, na verdade. Muitas vezes foi sobrevivida. E aí ela comentou, né, que muitas pessoas acabam lembrando dessa música. Devia ter feito isso, devia não ter feito aquilo, né? E uma outra música que eu gosto muito, que eu tentei, inclusive, falar com o Almir, não consegui, que é o Ando Devagar, porque já tive pressa e leva esse sorriso. Mas por que você não conseguiu falar com o Almir? Não consegui, não te conhecia, né, nessa época, Sérgio, senão você teria conectado com a turma. Mas eu não consegui falar com o assessor, não consegui resposta de e-mail, então... Ele é meio bicho do mato mesmo. Não, foi fluindo, tudo no seu tempo, sabe? Algumas pessoas que eu não consegui, hoje eu entendo. De repente fica para o próximo livro, sabe? Você podia, sei lá, de repente estender, botar num blog com os depoimentos, não? Vai depender agora de outras coisas que estão rolando, né? Eu tô tendo, assim, resultados muito positivos com esse livro. Já está na segunda reimpressão. Uau! Pouco mais de um mês, né? Porque é um assunto muito quente. Sérgio, a gente fala de tempo o tempo inteiro, mas dificilmente a gente pensa o que estamos fazendo com o tempo. Geralmente esse pensamento vem após pausas muito violentas, né? Momentos muito bruscos, como a morte de alguém, um acidente, um diagnóstico. E eu tento, né, pelo menos trazer aqui muitas histórias reais que com certeza vão, né, trazer algum sentido para alguém. Pode ser que para você um capítulo faça sentido, para outro não, e é assim mesmo, cada um no seu tempo, não é? Então, são dicas úteis para a preservação da vida, sabe? Agora, no livro tem uma passagem interessante que você fala que você começou tocando piano clássico, né? Sim. Comecei tocando piano clássico, imagina, muito, muito jovem, né? E era muito mais uma imposição do que uma vontade. E depois, quando eu vim para São Paulo, eu parei de tocar piano. E hoje eu me arrependo profundamente. Eu tenho um piano aqui em casa, né? E acabei de dizer para o meu marido, eu vou me dar de presente
né, aulas para voltar a tocar, porque a gente que lida muito com o raciocínio lógico, né, e pensamento crítico, né, Sérgio? Você precisa de uma atividade mais, Sim. né, mais lúdica. Então eu pretendo voltar a tocar piano, mas eu menciono que talvez o meu primeiro ato de rebeldia, e o único, talvez, Hum. embora algumas pessoas discordem, foi ter abandonado o piano clássico para tocar Beatles. Amava, né? Foi logo depois que eu conheci os Beatles por um tio que tinha os CDs, imagina, naquela época era o máximo, né? Quem tinha uma parede de CD. Era o máximo da sofisticação, né? Era o Total, futuro. total. Mas era um tio de muita vanguarda, assim, ele sempre gostava de muita tecnologia. E aí, quando eu descobri aquilo, eu falei, nossa, gente, eu quero tocar isso, eu não quero ficar tocando Mozart, Chopin, nada disso. Enfim, mas foi. E assim foi, né? Agora, Sérgio, eu quero só trazer aqui um comentário Ah, que, inclusive, surgiu lá na conversa com o Nelson Motta. É evidente que a gente vai passando os calendários e para quem está ativo, para quem está apaixonado pela sua vocação, né, pela sua profissão, não pensa em parar. Tanto que o maestro João Carlos Martins fala isso, né? A Fernanda Montenegro, Maurício de Souza e tal. E eu pergunto, como é que vocês, depois dos 70, que normalmente as pessoas já pensaram em parar, ainda têm tantos planos? E eles têm um espírito de aprendiz tremendo, eles querem continuar e tem um tesão, né? É a famosa libido. Porque sim. tem gente que acha que libido é só sexo, não, é libido pela vida. E aí, pera lá que agora até me perdi, mas Nelson Mota. Aí o Nelson manda assim pra mim, sabe, eu tenho um monte de coisa pra fazer, eu não posso parar. Mas Nelson, eu não tô falando para ninguém parar. É só uma micropausa, né? É fazer um pouquinho de nada para conseguir fazer tudo que você quer. É parar um pouquinho para poder continuar. Aí ele ficou me olhando, né? E aí me veio assim na cabeça, eu falei, Nelson, a gente falou de música aqui 2 horas. Até as músicas mais agitadas têm seus momentos de pausa. Não tem, Sérgio? Sim, sim. E aí? E aí, que é isso que eu digo quando as pessoas torcem o nariz para quando eu falo, né, gente? Se dá um tempo, quanto tempo? O que você achar que cabe no seu dia. O dia tem 24 horas. Se você fizer 3 inspirações profundas, não estou falando em meditação, não estou falando em nada disso. Eu estou falando entre telas, entre assuntos. Se você inspirar, Sérgio, profundamente 3 vezes, você vai sentir um prazer tão grande. E isso vai trazer, ao longo do dia, uma satisfação, além da memorização, tão grande, que eu não vejo danos. Pelo contrário. Então, estes 15 segundos, que eu chamo de micropausa, ao longo do dia, ao longo das horas, enfim, quantas pessoas puderem fazer, tem um valor tremendo. Que, na minha opinião, é como a função da pausa na música. Porque se não tiver uma pausa, não tem melodia, não é isso? Sim, sim. Então, Com certeza. então para aquelas pessoas que acham que não podem fazer uma micropausa, eu digo, uai, mas até nas músicas mais É. agitadas, precisamos de momentos de pausa. Faz sentido, Sérgio? Faz sentido. Faz sentido. Até mesmo se você ouvir thrash metal, sei lá, Slayer, entre um solo e outro sempre tem uma paradinha ali para dar talvez até um suspense. Agora, você É estava isso falando aí. dessa coisa dos regentes. Tinha uma frase muito boa do Kurt Masur, que foi regente da Filarmônica de Nova York e da Gewandhaus de Leipzig, que ele falava: regentes não se aposentam, regentes morrem, né? O regente nunca para. Eu acho que isso também se aplica a outras pessoas, né? A Sim, outras profissões em que a turma tá tão animada, né? Tá com tanto tesão. Uai, na semana retrasada, essa que passou, eu já nem lembro mais, na anterior, eu falei com o maestro, né? E ele, milhares de projetos. O próprio Maurício de Souza, milhares de projetos, sim. né? Então, e aí eu sempre digo para todo mundo, né, que ainda bate o pezinho, né, com esse papo de tá todo mundo pedindo para eu acelerar, né? Como é que vem essa moça pedindo para eu desacelerar? É só um pouquinho.
Sim. Não é para parar nada que você ama. Até porque, né, Sérgio, se a gente ama o que faz, para a gente continuar fazendo o que ama, nós precisamos parar um pouquinho, né? Ver o que é essencial na nossa vida, para entender se a gente não está correndo enlouquecidamente, mas para destinos, para fazendo coisas que não nos dão satisfação. Sim. E isso vai Agora, mudando com o tempo, né? você estava falando, não sei se você viu, existe um vídeo no YouTube, depois eu te mando, que é o último concerto do Herbert von Karajan, né? Ele rege justamente, ele faz um apanhado de trechos de ópera do Richard Wagner e ele termina justamente com a morte de Isolda. E é lindíssimo, assim, né? Porque você sente que ele vai morrer. Ele está cansado, ele já estava com 90 anos, com vários problemas da coluna, mas ele rege. E eu acho impressionante aquele momento. Total. Né? Agora, você estava falando de trilhas, de todo esse perrengue que você passou. Existe alguma trilha sonora, não? Qual perrengue? Não, estou falando o burnout, a saída de onde Da você estava, empresa. aí o retorno e tal. Qual foi a trilha? Eu juro para você, Sérgio, e para quem está aqui, né? Eu sou uma pessoa muito transparente. Eu vou dizer que tem momentos que foram absolutamente apagados da minha cabeça, Sei. sabe? Se você me perguntar a estação do ano, eu tenho alguns flashes, eu tenho Sim. alguns momentos, sabe? Tem uma música, na verdade, eu não sei nem se a pronúncia, agora você me falando me lembrou, que foi um dia muito emblemático para mim, e que eu estava muito firme, muito consciente, né, estava muito segura, né, de ser quem eu era, e eu estava ouvindo, que é uma música que eu sempre gostei e eu nunca mais ouvi, que chama Brave. Deixa eu até ver como é que é o nome certo do rapaz. É Josh. Deixa eu ver. Josh Groban. Você Josh já ouviu Groban, sim, falar? é um cantor lírico. Josh Groban chama Brave. É uma música maravilhosa, sabe? E tem músicas, assim, ó, vou confessar aqui um negócio. Meu inglês nunca foi aquela Brastemp, né? Sei. Aí eu já fui fazer intercâmbio, já fiquei em Boston, já tive, assim, várias experiências. Só que no último emprego que eu tive, como eu não tinha a oportunidade de falar, você vai perdendo. Sim. Então, muitas músicas, vou contar agora um negócio muito engraçado pra você. Muitas músicas eu ouço, eu pego assim algumas palavras, pego a melodia e falo, nossa, que musicão, né? Aí eu vou lá e vejo a tradução, falo, ah, beleza, meu inglês tá bom. Só Sei. que aí tem uma música do Kiss, que era aquele da Black Woman. Hard Luck Woman, não é isso? Exatamente, Sim, é um trem mais ou menos assim. E sim. aí uma vez eu ouvi, e aí eu comentei, né? Nossa, que musicão, né? Falando da mulherada. Aí a pessoa que estava do meu lado, que entendia mais inglês, falava assim, Isabela, tá falando que a mulher não tem sorte. Eu, É, sério? Hard Não, Luck então volta. Mas essa do Josh, falei isso só para brincar. Essa do Josh, eu quando ouvi, tem músicas que para mim, Sérgio, reverberam em todas as células, que Sim. me tocam profundamente. E eu me emociono de chorar, assim, como eu disse, sem saber a letra integral. Sei. Essa foi uma delas. E que, então, agora você me perguntando, então marcou esse Sei. período, né, de dispensa, reintegração e muita dor, muita angústia, muito choro. Meu Deus do céu. Sim. Essas olheiras aqui, gente, tem gente que fala assim, nossa, tá com cara de cansado. Eu falei, não, não é olheira mesmo, de muito choro. Mas já passou, né? É como a música do Almir. Ando devagar, É. objetivo e pressa, leve sorrido, porque já chorei demais. Você tá Essa falando, é a música. você tá falando dessa coisa de letra, né? É muito engraçado, porque eu, quando era moleque, eu era doido por YMCA, do Village People, né? E, e aí, quando eu cresci e fui ver a letra, eu falei assim, pô, essa é uma música de pegação gay, como é que é isso? Ele falou, you can hang out with all the boys, né? Você pode passear com todos os garotos e tal. Não, tem um monte. Tem um monte. A gente pode fazer uma live só disso, Sérgio. Vamos, tipo, né? As músicas que você achou que era uma coisa, né? E eram Sim, outras. sim, sim, sim. Ao mesmo tempo, eu vou te falar um negócio. Teve uma música que eu ouvi há um tempo, há pouco tempo, aliás, e que parecia que era italiano, meio inglês.
de um cantor que fez uma música logo no início do isolamento. É uma música maravilhosa. Andra Tutto Bene. Não sei se você chegou a Sim, ouvir. acho que é um cantor português, não é isso? É mais ou menos isso. Agora eu vou lembrar. Sim, é muito Vou bonito. pedir ajuda aqui para o Google. Maravilhosa. Essa foi... Aqui, ó. Andra Tutto Bene. Essa foi uma música que eu ouvi, desconfiei da letra, busquei e estava certa. Estava certa. Você ainda Recomendo canta, pra não? gente. Chama Cristóvão, o cantor. Ele é um cantor Andra português. Tutto Bene é o nome da música. Você ainda canta, não? Não. Cantei, né? Cantei no Fantasia, um programa, gente. Eu não sei nem se quem está aqui estava vivo. Ou estava vivo, ou quem já tinha assistido, mas um programa chamado Fantasia, no final do século passado, né, Sérgio? De 97 a 99. E foi muito bacana, porque ali eu fiz parte de um grupo de cantoras, fizemos o pupurri do CD do programa, no auge do axé, e eu cantei Ivete Sangalo. Foi muito bacana. E nada? Ou tá Não, sem depois... tempo de cantar? Não, então, mas você sabe que aí depois eu até quis, eu até pensei, mas aí a vida vai te levando para outros caminhos, né? Inclusive, essa é uma história que eu já mencionei, foi o Arnaldo Sacomani, que acabou de partir, inclusive. Sim. Ele fazia parte ali da coordenação do programa. E foi muito interessante. Eu já te contei essa história? Não, essa não. Ah, então é boa, hein? Ó, é assim, o programa Fantasia, ele partiu de uma ideia do Silvio Santos, em que ele se chamaria 50 Estrelas. 50 garotas jovens que cantariam, atuariam, enfim, entreteriam nas tardes, como acontecia nos Estados Unidos. E aí, durante a seleção, foram 12 mil jovens para tirar 50. Então, você tinha que realmente fotografar bem, saber cantar, saber dançar, né? Multitalentos. Só que aí, durante as seleções, o programa mudou, porque alguma questão lá burocrática não pôde mais chamar Fantasia. Aliás, 50 Estrelas e foi Fantasia. E aí, para o programa começar, o Arnaldo Sacomani colocou o microfone, né, ali no estúdio, e perguntou, né, pra gente quem sabe cantar. Vem aqui e canta uma música que nós vamos selecionar algumas vozes para gravar no pupurri de músicas. Eu, com os meus 16 anos, imagina, né? Nada, não devia nada para ninguém. O que é vergonha, né? Uai, ninguém me conhece aqui. Na época, contei essa história, inclusive, para o Nelson Mota, porque é a letra dele. O auge das rádios era a música Bem Que Se Quis, da Marisa Monte. Sim. Olha que audácia minha. Cheguei no microfone e comecei a cantar Bem Que Se Quis. O Arnaldo Sacomani ouviu, ele falou, vem cá, o que você vai fazer quando você crescer? Né? Aí eu falei, devo voltar para o interior do Paraná, até porque aquilo tudo para mim era uma passagem, era uma brincadeira, né? Devo voltar para o Paraná, porque minha família é de lá e tal. Aí ele falou, por que você não vai procurar o jornalismo? A sua voz é grave e no mercado tem poucas mulheres com um timbre de voz grave. E isso, dependendo de onde você estiver, pode transmitir muita credibilidade. Ok, né? Nunca tinha ouvido isso. Aí eu fui, já na semana seguinte, procurei um curso no Senac de locução. Foi este curso que me levou para o jornalismo. E foi todo esse caminho, então, que me distanciou da música. Você entendeu? A trajetória que você perguntou por que eu não cantei mais? Por isso. Porque com o comentário dele, que eu poderia ser útil na comunicação com uma voz que as pessoas... por esse caminho. Agora, por falar em jornalismo, tem um aspecto interessante aí. Você fez uma matéria, uma série de reportagens quando você estava na Band sobre crack que te deu um prêmio, né? Uma menção honrosa. Sim. Foi um baita prêmio. Melhor. Bom, e o Dá um Tempo é uma grande sacada, que é algo que a gente vem percebendo há muito tempo,
É tipo daquela matéria que todo jornalista fala assim, essa matéria que estava louca para que alguém pegasse ela e você foi lá e pegou. Você acha que a função do jornalista, né, uma jornalista como você, é essa? Você ter essa sacada de perceber ou de contar melhor uma história que já foi contada várias vezes, ou de perceber um tema que está ali pedindo para ser visto e pedindo para receber um carinho especial, e você vai lá e faz? Absolutamente, Sérgio. Absolutamente. Isso serve para tudo. É muito interessante essa colocação, não tinha pensado nisso, mas sim. Na série Vizinhos do Crack, por exemplo, foi uma provocação. Por isso que esse olhar de aprendiz, esse espírito de aprendiz, para nós é muito importante, para que você possa ver a mesma situação por outros ângulos. Então, para mim, não existe um assunto esgotado. Para mim, existe um esgotamento de vontade de se encontrar novos pontos de vista. Fui clara? Sim. Isso aconteceu com o Crack, né? Porque eu estava ali perto, um cinegrafista que estava comigo, ele falou, Isabela, você quer ver o inferno? Aí eu, depende, é longe, a gente tem que fechar a matéria para o Jornal da Band. Ele falou, não, é aqui do lado. E eu, como não era de São Paulo e não estava sabendo daquilo, veja, eu não sabia daquilo. Falei, vamos embora, vamos lá. Quando ele chegou na frente da Rua Helvétia, Sérgio, na minha cabeça era assim, mas como eu não vi isso antes? Então, aquilo me chamou a atenção. Então, se eu, que era uma pessoa toda ligada no 220, eu não sabia daquilo, então outras pessoas também não saberiam. Aí, eu fiquei assim observando e antes de oferecer a pauta para o chefe, na época, eu fui ver o que tinha perto. Então, tinha uma igreja, tem uma escola, tinha uma empresa de segurança que levava os trabalhadores da empresa para o metrô, escoltados. Aquelas pessoas, os trabalhadores da empresa olhavam para os usuários de droga com aquela cara assim do tipo, isso não pertence. Não me pertence. Né? Bom, moral da história. Quando você se abre para um assunto, o assunto também te escolhe. Poucos dias depois, Sérgio, eu não lembro quem me procurou falando dos moradores de um prédio que ficava ali no meio. E era uma senhora que não podia sair nem voltar para casa dela. Sérgio, pensa. O que é, né, o universo. E aí eu fui atrás dessa senhora e ela me disse, Isabela, eu financiei esse imóvel, eu escolhi morar aqui há 40 anos. Hoje eu não posso receber ninguém na minha casa e parará. Aí aquilo me chamou a atenção. Aí eu fui ouvir a igreja, que não celebra casamento, uma igreja linda, a escola, que teve que mudar o esquema dos alunos, enfim. E aí eu cheguei para minha chefia e falei assim, olha, tem assunto aqui. Não, não tem, você já está esgotado. Eu falei, deixa eu fazer. E eu fiz. E deu muito certo naquele momento. Eu consegui, inclusive, fazer... despertar o interesse por outras pautas, né? Você sabe, uma mídia pauta a outra. Sim. Então isso, sim, foi talvez tenha sido a minha primeira vitória como jornalista de acreditar, de insistir naquilo que eu acredito. Sim, né? eu acho... Desculpa, pode falar. Não, manda bala. Não, então, como jornalista, eu vejo que muitas vezes as grandes matérias, as grandes entrevistas, elas estão quicando ali na sua frente. Eu lembro que no final do ano passado eu entrevistei o Tarcísio Meira, aí todo mundo falou assim, pô, outra entrevista com o Tarcísio Meira, mas já era uma entrevista que ele falava que ele estava vendo a morte se aproximar, que ele estava vendo que onde ele estava, né, na emissora onde ele estava trabalhando, não tinha mais espaço para a gente da idade dele, que ele fez todo um apanhado histórico da importância da televisão, da importância que foram as novelas para o desenvolvimento da arte no Brasil. E eu acho isso muito legal, assim, porque... E aí eu vejo, por exemplo, a tua entrevista com a Fernanda Takai, ela raramente falou que ela começou a tocar violão para as pessoas não tirarem sarro do sotaque dela. Gostei demais. Gostei demais, Sérgio. Você foi brilhante nessa colocação. Só que tem uma coisa que impede os jornalistas
de conseguirem terminar uma ideia, ou seja, colocar realmente no papel, em áudio, vídeo, aquilo que eles estão observando. Por quê? Nós temos cada vez mais equipes enxutas para cobrir cada vez mais temas. Você tem poucas pessoas especialistas, muitos generalistas. E aí, por conta desse deadline louco que a gente vive, raramente, Sérgio, nós temos tempo para observar. E a observação é uma fonte inesgotável de ideias, não é? Então, quando eu falo, é preciso dar um tempo para você observar, e eu até brinco, observar o quê? Não sei. Mas não é a tela do telefone. Não que também não seja uma fonte de criatividade, mas se a nossa fonte de criatividade estiver só na tecnologia, nós não estaríamos tendo todos os problemas que estamos tendo, né? Então, para os jornalistas, eu sempre falo, viu, Sérgio? Alguém está escrevendo aqui, né? Sem contar a ideologia que toma conta da classe. Aliás, Wagner, outro dia eu soube de um médico, Sérgio, que os jornalistas estão no grupo, né, mais sensível ao burnout. Que quem é idealista tá ali, ó, com burnout. Óbvio. Porque você sempre acredita que vai transformar e essa informação, enfim. Mas eu concordo com você, sim. Esse tema, inclusive, do tempo, ele estava pulando o tempo inteiro na minha frente, né? Sugerir uma pauta na TV não teria espaço. Então, foi onde eu fui buscar realmente beber de diversas fontes e propor um livro. Isabela, a gente tem umas perguntas aqui. A Lisa Calil te pergunta como organizar o tempo. Agora os profissionais independentes têm de ser 4, 5 pessoas em uma. Lisa, a gente só vai conseguir organizar o tempo primeiro quando a gente aceitar que nós temos limite, que a nossa agenda tem limite e que não vai adiantar pedir para a natureza colocar mais horas no dia. Sérgio, não adianta a gente reclamar do tempo. É a mesma coisa que reclamar do frio no inverno. Isso é perda de tempo, né? Nós só vamos organizar o nosso tempo, primeiro, quando a gente atualizar a nossa identidade. Ai, que complexo. Não, é muito simples. É que assim, ó, eu tenho um capítulo só sobre isso, sobre atualização de identidade. Sérgio, hoje, eu e você somos totalmente diferentes de um ano atrás, um mês atrás. E muitas vezes nós estamos sobrecarregando a nossa agenda com sonhos, com modelos, com situações que nem fazem mais parte hoje da nossa identidade. Por que a gente tem que atualizar, gente, alguns documentos a certos períodos? Não é só fora que muda, dentro também muda, tá? Então, a atualização de identidade, ou seja, você reconhecer quais são as suas necessidades hoje para colocar na agenda o que é essencial, vai te dar liberdade para aí sim organizar a agenda. Onde eu quero chegar com esse papo? Não adianta você querer maximizar o dia dormindo menos. Quando a gente tinha 20 anos, tudo bem. Agora, não dá mais. Entende, Sérgio? Sim. Então, às vezes, a gente está querendo viver um modelo hoje com as condições de saúde que nós tínhamos ontem. E aí vai dar ruim. Então, organizar a agenda, primeiro, saber quais são as condições que você tem hoje para incluir o essencial. Então, você vai começar a sua agenda depois. Preciso dormir 7, 8 horas. Preciso acordar. Tem gente que acorda, toma banho e sai em 10 minutos. Tem gente que precisa de meia hora. Então, este tempo é o essencial, que é o do básico. Porque se você não colocar o básico na agenda, não adianta ficar aquele papo de importante, prioridade, urgente. Não. Tá, Sérgio? Então, a minha dica, brevemente, aqui é essa. Primeiro, fazer essa atualização de identidade para você não chegar no final do mês ou no final do ano com aquela insatisfação de tempo que voou e que você não aproveitou. O que você fez? Nossa, não fiz nada. Significa que você fez muita coisa que provavelmente não fazia mais parte deste modelo atual. Eli Claugan te pergunta 3 músicas da sua vida. Não sei. Não. Uma é essa que eu comentei do Josh Groban, que é a Brave. A outra, não, mentira, lógico que eu sei. Bolero de Ravel.
Hum, boa escolha. Bolero de Ravel, chiquérrima. Aliás, é uma música minha e do meu marido. E acho que eu colocaria Beatles, a Let It Be, para mim, é a que Fala representa tudo todas ali. as outras, né? É a que representa todas as outras. Max Potts pergunta como mudar o mindset para uma nova versão. Muito bem, excelente pergunta. É assim, ó. Nós vivemos no mundo digital, mas o nosso cérebro ainda é analógico. A nossa programação mental ainda é igual à dos homens dos tempos das cavernas. Eu confirmei isso, inclusive, na semana passada, com o psiquiatra Daniel Martins de Barros, para saber, doutor, é isso mesmo? Mudou alguma coisa, né? Porque do lançamento do livro até agora, um mês, vai que já mudou. É. Ele falou, não. Nós insistimos lidar com as máquinas como se fôssemos uma. E não. Você só vai conseguir, então, mudar o mindset, você só vai conseguir mudar a sua percepção em relação ao tempo e, consequentemente, a sua vida, se você, como eu disse, fizer a sua atualização de identidade e perceber o que você pode excluir. O nosso cérebro, ele tem uma capacidade diária de retenção, de absorção de memória e tudo mais. Então, o grande erro, Sérgio, é quando a gente quer fazer mais do que ele aguenta. E aí você pode buscar equipamento, upgrades em máquinas, mas não. Então, de novo, por isso que aquela ironia se torna cada vez mais necessária. Você precisa parar um pouquinho, reconhecer que o seu cérebro ainda é analógico para desacelerar um pouquinho. A Sheila tá pedindo uma música brasileira. Vamos lá, tá tocando em frente, né? A gente Tocando em frente, total. Tocando em frente. Ando devagar porque já tive pressa. E levo esse sorriso porque já sofri demais. Aliás, uma vez eu te vi no camarim do Zezé de Camargo e Luciano. Você e seu marido. Adoro. É? Adoro. Adoro. Adoro música sertaneja. Venho do interior do Paraná, né? Gosto muito do Zezé, Chitãozinho, Christian Ralph. Nossa, tive um sonho ir para Nova York. Adoro essa música. Então, me lembra momentos muito, muito importantes, né, antes da minha vinda para São Paulo. Sim. A Cris Ursula está te perguntando o que você tem a dizer com funcionários com diagnóstico de burnout e mesmo assim a empresa não reconhece. Eu lembro que você tinha até feito conversas sobre isso, não foi? Sim. Bem, o que eu posso dizer, Cris, é que algumas empresas já reconhecem e outras não. Assim como muitas pessoas aproveitaram esse momento de isolamento para sair de um piloto automático que estava adoecendo e outras não. Onde eu quero chegar? O assunto síndrome de burnout, ele está muito quente. Por que ele está muito quente? Ele está muito atual? Porque está cada vez mais evidente a consequência dos excessos no ambiente de trabalho. Nós estamos, Sérgio, substituindo as lesões físicas do passado por lesões mentais. E assim como uma lesão assim na pele ela pode ser superficial, ela também pode ser profunda. E em relação à síndrome de burnout, Cris, é assim, você pode ter o diagnóstico e ser afastada, ou você pode ouvir os sinais do corpo e prevenir o burnout. Tá? Então, para aqueles que têm o diagnóstico e mesmo assim a empresa não reconhece como motivo de afastamento, aí, Cris, você tem dois caminhos. Continuar neste lugar que você adoeceu. E eu entendo que, às vezes, continuar doente num trabalho é porque você tem responsabilidades financeiras, familiares e tudo mais. Você pode buscar o RH, ser ouvida ou não. Aí, se você não for ouvida, você pode buscar a lei, que está do seu lado. E aí... Boa noite, Isabela. Tudo bom? Oi! Tudo bem, Sérgio? Tá? Tudo jóia. E você? Gente, que homem sério! Eu vou aí fazer cosquinha em você. Não, é que eu fico olhando as perguntas e tal, então eu fico mais compenetrado. E aí, como é que estão as coisas? Eu tô muito bem, e você?
Tudo jóia. Me fala de Dá um tempo, né? Que você acabou de lançar. É. Você se lembra quando estivemos juntos naquela entrevista, há uns Sim, 2 anos que eu te falei sobre ele? sim, sim. É, então. Tudo no seu tempo, né? É, porque você estava trabalhando nesse livro, né? Sim. Quando a gente... Comecei a buscar respostas em 2017 para saber se o tempo estava passando mais rápido ou se a gente é que está passando mais rápido pelo tempo. Isso foi lá em 2017. E aí depois, muitas coisas aconteceram. Eu descobri, né, como eu conto no livro, que o tempo da natureza continua igual e que, adivinha, é a gente que está, né, colocando cada vez mais coisa no tempo. Sim, eu também acho. Principalmente depois do Netflix e do YouTube, né? Antes um pouco, viu, Sérgio? É, Antes um pouco também já. Inclusive no livro, não sei se você teve a oportunidade de ler, mas a gente tem pessoas reclamando do tempo acelerado desde quando nós não tínhamos tudo que a gente tem. Então, com o tempo, as mudanças cada vez mais rápidas e velozes só intensificaram essa sensação. Mas isso tem muito a ver, aliás, tem tudo a ver com o que a gente faz com o nosso tempo. você sabe que uma das coisas mais curiosas que eu tenho percebido inclusive, a maneira de se escutar música mudou muito, né? Então, Eu lembro que antigamente o ato de escutar a música era uma coisa quase ritualística. Você se unia aos seus amigos, colocava um disco e tal. Hoje você escuta música assim, indo para o trabalho, no carro, ou lavando louça, ou fazendo qualquer outra coisa. Assim. olha que interessante essa observação. Eu tenho, né, um capítulo só sobre música, instrumentos do tempo. Aliás, Sérgio, vou te contar aqui uma coisa que poucas pessoas sabem. Desde o início do livro até agora, mais de 100 páginas tiveram que ser excluídas, porque senão ele ficaria muito grosso. Então, eu teria um livro com quase 400 páginas, e aí muitos capítulos foram subtraídos. E música ficou. Eu fiquei super feliz, porque a música é um marcador de tempo super importante. E como você disse, né, até ouvir música mudou, porque antes era só ouvir música. Então a pessoa tinha o templo, um templo tanto atmosférico, o tempo só para ela, para ficar saboreando aquela letra, relembrando, né, as coisas, ou seja, buscando nas memórias as situações que marcaram aquela música naquele tempo. E agora não. O que eu acho interessante nesse teu capítulo da música é que alguns depoimentos que você usa, eles são interligados. Então, o teu depoimento pessoal cola juntamente com o depoimento da Fernanda Takai, que cola com o depoimento do Gil, que cola com o depoimento do Caetano. Como é que funcionou isso? Muito tempo. Muito tempo para pesquisar, para ler, reler. Você sabe, né, Sérgio? Você escreve textos geniais, gente. Para quem ainda não leu nenhum texto do Sérgio, tá? Para quem está aqui, Sérgio escreve com brilhantismo, uma clareza. E nós somos costureiros, né, Sérgio? Nós Sim, costuramos as informações. Então, como é que a gente vai costurar uma roupa bonita? Com tempo. A gente sabe. Se der alguma coisa para a gente fazer rápido, nós vamos fazer, claro que nós vamos fazer. Mas aquela roupa bonita, bem costurada, aquela música, né, que a gente ouve e fala, nossa, que delícia, precisa de tempo, né? Inclusive eu digo no livro, quanto menos tempo você tem para falar, mais você tem que pensar. Então, essas histórias que eu fui conectando, que eu fui costurando, elas foram surgindo, sabe, Sérgio? Porque primeiro eu consegui falar com a Fernanda. E aí, um amigo que conhecia a Flora me conectou ao Gilberto. Gilberto Gil, tá, gente? Olha que chique. sim. Aí, o Caetano eu consegui falar por e-mail, por exemplo, né, via Sim. assessoria. Aí o Nelson Mota, uma fofura, né? Apaixonei. E foi num sábado que aí eu estive na casa dele, lá no Rio de Janeiro, né? Uma experiência maravilhosa. E me deu, imagina, 2 horas me contando toda a história do que ele faz, né, no livro. É tão bacana, gente, que ele vai colocando as músicas e a política. É. Né? E aí depois, por exemplo, o Oswaldo Montenegro também foi uma das primeiras pessoas que eu entrevistei.
Foi uma grande surpresa o Oswaldo, sabe por quê, Sérgio? Porque eu achei que ele seria aquela pessoa assim, Não. super tranquila, porque ele transmite isso nas músicas, Sim, né? sim. E ele disse, Isabela, eu não conheço a palavra paz, tranquilidade, sou uma pessoa super ansiosa e tal, né? E Aham. aí o Lenine, por exemplo, eu fui falar com ele lá em Alto Paraíso. Ele estava fazendo um show e, veja, né? São cantores que marcam o nosso tempo, cada um com a sua música falando sobre o tempo. E todos, Sérgio, de alguma maneira, me falaram sobre momentos em que viveram, momentos muito estressantes e que eles tiveram que, opa, deixa eu parar um pouquinho, né? Eu Sim. também tinha entrevistado o Felipe Cato, mas aí não deu, não coube, que também seria um cantor dos novos tempos, sabe? Mas foi muito curioso, porque hoje, quando eu falo com as pessoas sobre o livro, ou quando eu faço alguma publicação, sempre tem alguém que traz uma música. Tempo Rei, né? Sim. As músicas da Takai, do próprio Lenine, Calma. Enfim, dá pra Você falou, gente você falou que a música do Lenin é a mais viajar. citada, foi a mais citada pelas É pessoas, uma né? das mais citadas. Muitas pessoas acabam dizendo, ai, aquela música do Lenine. Na verdade, assim, é incrível como tudo conspirou para ter tempo destes cantores e dessas cantoras, que tem músicas que são muito pedidas e que são muito mencionadas, né? Então, quando eu coloco da Fernanda Takai, Tempo, Mano Velho, né? Falta um tanto ainda, eu sei. Achei que você ia colocar. Não, não. Falei, danado, vai colocar. É, eu vou falar com a Fernanda, inclusive, sobre o dia 8. Aliás, no dia 8, sobre as músicas e tal. Lenine, Gilberto, Caetano, Oswaldo, todos têm alguma música sobre o tempo para chamar de sua. E Sim, cada música marcou o tempo de alguém. É uma delícia, né? sim. Você selecionou esses convidados pelo tempo? Não, foi o que eu te falei. Primeiro eu fui na Takai e no Oswaldo, que foram as Sei. pessoas que eu consegui fazer um contato que foi fluido. E aí, falei com esses dois. Então, tipo, ok, já estou satisfeita. Não, Uhum. aí vem um amigo e fala: Ah, você não quer falar com o Gil? Mas claro que eu quero, né? Ah, você já conversou com o assessor do Caetano? Não, você não quer o contato? Mas claro que eu quero. Então, tudo foi fluindo assim, até que eu, coincidentemente, tive, então, grandes intérpretes, compositores e cantores. E o Nelson, que foi muito bacana, que faz essa costura, né, muito saborosa sobre o tempo e a política. Ô, Sérgio, posso fazer uma pergunta? Passa. Qual é a sua música? Minha Qual música? música marcou o seu tempo? Uau! Hoje mais do que nunca, Maybe I'm Amazed, do Paul McCartney. Primeiro disco. Qual? Maybe I'm Amazed, do Paul McCartney, eu acho que é uma grande canção. Canta um trechinho pra gente. Maybe I'm amazed as the way you love me all the time. Maybe I'm afraid the way I love you. Maybe I'm amazed in the way you put me out of line. Na, 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 na. Maybe I'm afraid to really, really loves you. Maybe I'm a man, maybe I'm a lonely man who is in the middle of something that he Essa does. música é linda. Essa música é fantástica, né? Que é uma música que ele fez para Linda, né? Quando ele se apaixona Então, por ela. E ele não, e ele vem de várias aventuras e ele encontra na Linda a mulher da vida dele. pronto. Muito bom. Bom, Tem músicas que marcam momentos bons, tem músicas que já foram de momentos bons e hoje, quando eu ouço, eu falo, ai, você tem isso também? Já viveu tem, isso? tem. Normalmente o Zé Cabaleiro me causa urticária, mas é uma piada antiga. Agora, Ah, oi. eu vi aqui um comentário, né? Duas pessoas, alguém falando sobre Rita Lee e Lulu Santos. Eu cheguei a falar com o Lulu Santos e é evidente que nós temos centenas de milhares de outras músicas que falam sobre o tempo. Né? Sim, Inclusive agora, músicas até mais novas do que essas que eu menciono. Mas aí, né, Sérgio, isso aqui é só um gostinho é um para a gente gostinho. pensar. Né? Agora, outra coisa interessante é que alguns capítulos do livro, aliás, quase todos os capítulos do livro, você tem uma citação de música, né? Sim. Fora da ordem e tal.
Paulo Míkolos, né? Você sabe que eu nem lembro. Ai, Titãs, né? Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Essa é a música que, inclusive, casa perfeitamente quando eu falo sobre a vida que vale a pena ser vivida, com uma médica especialista em cuidados paliativos e que diz que muitas pessoas chegam, né, faltando poucos dias para a morte, e dizem que elas não sofrem porque sabem que vão morrer. Elas sofrem porque percebem que não viveram uma vida que vale a pena ser vivida. Viveram uma vida que não foi vivida, na verdade. Muitas vezes foi sobrevivida. E aí ela comentou, né, que muitas pessoas acabam lembrando dessa música. Devia ter feito isso, devia não ter feito aquilo, né? E uma outra música que eu gosto muito, que eu tentei, inclusive, falar com o Almir, não consegui, que é o Ando Devagar, porque já tive pressa e leva esse sorriso. Mas por que você não conseguiu falar com o Almir? Não consegui, não te conhecia, né, nessa época, Sérgio, senão você teria conectado com a turma. Mas eu não consegui falar com o assessor, não consegui resposta de e-mail, então... Ele é meio bicho do mato mesmo. Não, foi fluindo, tudo no seu tempo, sabe? Algumas pessoas que eu não consegui, hoje eu entendo. De repente fica para o próximo livro, sabe? Você podia, sei lá, de repente estender, botar num blog com os depoimentos, não? Vai depender agora de outras coisas que estão rolando, né? Eu tô tendo, assim, resultados muito positivos com esse livro. Já está na segunda reimpressão. Uau! Pouco mais de um mês, né? Porque é um assunto muito quente. Sérgio, a gente fala de tempo o tempo inteiro, mas dificilmente a gente pensa no que estamos fazendo com o tempo. Geralmente esse pensamento vem após pausas muito violentas, né? Momentos muito bruscos, como a morte de alguém, um acidente, um diagnóstico. E eu tento, né, pelo menos trazer aqui muitas histórias reais que com certeza vão, né, trazer algum sentido para alguém. Pode ser que para você um capítulo faça sentido, para outro não, e é assim mesmo, cada um no seu tempo, não é? Então, são dicas úteis para a preservação da vida, sabe? Agora, no livro tem uma passagem interessante que você fala que você começou tocando piano clássico, né? Sim. Comecei tocando piano clássico, imagina, muito, muito jovem, né? E era muito mais uma imposição do que uma vontade. E depois, quando eu vim para São Paulo, parei de tocar piano. E hoje eu me arrependo profundamente. Eu tenho um piano aqui em casa, né? E acabei de dizer para o meu marido, eu vou me dar de presente, né, aulas para voltar a tocar, porque a gente que lida muito com o raciocínio lógico, né, e pensamento crítico, né, Sérgio? Você precisa de uma atividade mais... Sim. Né? Mais lúdica. Então eu pretendo voltar a tocar piano, mas eu menciono que talvez o meu primeiro ato de rebeldia, e único, talvez, embora algumas pessoas discordem, foi ter abandonado o piano clássico para tocar Beatles. Amava, né? Foi logo depois que eu conheci os Beatles por um tio que tinha os CDs, imagina, naquela época era o máximo, né? Quem tinha um aparelho de CD. Era o máximo da sofisticação, né? Total. Mas era um tio de muita vanguarda, assim, ele sempre gostava de muita tecnologia. E aí, quando eu descobri aquilo, eu falei, nossa, gente, eu quero tocar isso, eu não quero ficar tocando Mozart, Chopin, nada disso. Enfim, mas foi. E assim foi, né? Agora, Sérgio, eu quero só trazer aqui um comentário que, inclusive, surgiu lá na conversa com o Nelson Motta. É evidente que a gente vai passando os calendários e para quem está ativo, para quem está apaixonado pela sua vocação, né, pela sua profissão, não pensa em parar. Tanto que o maestro João Carlos Martins fala isso, né? A Fernanda Montenegro, Maurício de Souza e tal. E eu pergunto, como é que vocês, depois dos 70, que normalmente as pessoas já pensaram em parar, ainda tem tantos planos? E eles têm um espírito de aprendiz tremendo, eles querem continuar e tem um tesão, né? É a famosa libido. Porque tem gente que acha que libido é só sexo, não, é libido pela vida. E aí,
Pera lá que agora até me perdi. Nelson Mota. Aí o Nelson manda assim pra mim. Sabe, eu tenho um monte de coisa pra fazer, eu não posso parar. Mas, Nelson, eu não tô falando pra ninguém parar. É só uma micropausa. Né? É fazer um pouquinho de nada para conseguir fazer tudo que você quer. É parar um pouquinho para poder continuar. Aí ele ficou me olhando, né? E aí me veio assim na cabeça, eu falei, Nelson, a gente falou de música aqui 2 horas. Até as músicas mais agitadas têm seus momentos de pausa. Não tem, Sérgio? Sim, sim. E aí? E aí, que é isso que eu digo quando as pessoas torcem o nariz quando eu falo, né, gente? Se dá um tempo. Quanto tempo? O que você achar que cabe no seu dia. O dia tem 24 horas. Se você fizer 3 inspirações profundas, não estou falando em meditação, não estou falando em nada disso. Eu estou falando entre telas, entre assuntos. Se você inspirar, Sérgio, profundamente 3 vezes, você vai sentir um prazer tão grande. E isso vai trazer, ao longo do dia, uma satisfação, além da memorização, tão grande que eu não vejo danos, pelo contrário. Então, estes 15 segundos, que eu chamo de micropausa, ao longo do dia, ao longo das horas, enfim, quantas pessoas puderem fazer, tem um valor tremendo, que, na minha opinião, é como a função da pausa na música. Porque se não tiver uma pausa, não tem melodia, não é isso? Sim, sim. Então, para aquelas pessoas que acham que não podem fazer uma micropausa, eu digo, mas até nas músicas mais agitadas, precisamos de momentos de pausa. Faz sentido, Sérgio? Faz sentido. Faz sentido. Até mesmo se você ouvir thrash metal, sei lá, Slayer, entre um solo e outro sempre tem uma paradinha ali para dar talvez até um suspense. Agora, você estava falando dessa coisa dos regentes. Tinha uma frase muito boa do Kurt Masur, que foi regente da Filarmônica de Nova York e da Gewandhaus de Leipzig, que ele falava: regentes não se aposentam, regentes morrem, né? O regente nunca para. Eu acho que isso também se aplica a outras pessoas, né? A outras profissões em que a turma está tão animada, né? Tá com tanto tesão. Na semana retrasada, essa que passou, eu já nem lembro mais, na anterior, eu falei com o maestro, né? E ele, milhares de projetos. O próprio Maurício de Souza, milhares de projetos. Né? Então, e aí eu sempre digo para todo mundo, né, que ainda bate o pezinho, né, com esse papo de tá todo mundo pedindo para eu acelerar, né? Como é que vem essa moça pedindo para eu desacelerar? É só um pouquinho. Sim. Não é para parar nada que você ama. Até porque, né, Sérgio, se a gente ama o que faz, para a gente continuar fazendo o que ama, nós precisamos parar um pouquinho, né? Ver o que é essencial na nossa vida, para entender se a gente não está correndo enlouquecidamente, mas para destinos, para fazendo coisas que não nos dão satisfação. Sim. E isso vai mudando com o tempo, né? Você estava falando, não sei se você viu, existe um vídeo no YouTube, depois eu te mando, que é o último concerto do Herbert von Karajan, né? Ele rege justamente, ele faz um apanhado de trechos de ópera do Richard Wagner e ele termina justamente com a morte de Isolda. E é lindíssimo, assim, né? Porque você sente que ele vai morrer. Ele está cansado, ele já estava com 90 anos, com vários problemas da coluna, mas ele rege. E eu acho impressionante aquele momento. Total. Né? Agora, você estava falando de trilhas, de todo esse perrengue que você passou. Existe alguma trilha sonora, não? Qual perrengue? Não, estou falando o burnout, a saída de onde você estava, aí o retorno e tal. Qual foi a trilha? Eu juro para você, Sérgio, e para quem está aqui, né? Eu sou uma pessoa muito transparente. Eu vou dizer que tem momentos que foram absolutamente apagados da minha cabeça. Sei. Sabe? Se você me perguntar a estação do ano,
eu tenho alguns flashes, eu tenho alguns momentos, sabe? Tem uma música, na verdade, eu não sei nem se a pronúncia, agora você me falando me lembrou, que foi um dia muito emblemático para mim, e que eu estava muito firme, muito consciente, né, estava muito segura, né, de ser quem eu era, e eu estava ouvindo, que é uma música que eu sempre gostei e eu nunca mais ouvi, que chama Brave. Deixa eu até ver como é que é o nome certo do rapaz. É Josh. Deixa eu ver. Josh Groban. Você Josh já ouviu Groban, sim, falar? é um cantor lírico. Josh Groban, chama Brave. É uma música maravilhosa, sabe? E tem músicas, assim, ó, vou confessar aqui um negócio. Meu inglês nunca foi aquela Brastemp, né? É, Aí eu já fui fazer intercâmbio, já fiquei em Boston, já tive, assim, várias experiências. Só que no último emprego que eu tive, como eu não tinha a oportunidade de falar, você vai perdendo. sim. Então, muitas músicas, vou contar agora um negócio muito engraçado pra você. Muitas músicas eu ouço, eu pego assim algumas palavras, pego a melodia e eu falo, nossa, que musicão, né? Aí eu vou lá e vejo a tradução, falo, ah, beleza, meu inglês tá bom. Só que É, aí tem uma música do Kiss, que era aquele da Black Woman. Hard Luck Woman, não é isso? Exatamente, Sim, é um trem mais ou menos assim. E sim. aí uma vez eu ouvi, e aí eu comentei, né? Nossa, que musicão, né? Falando da mulherada. Aí a pessoa que estava ao meu lado, que entendia mais inglês, falava assim, Isabela, tá falando que a mulher não tem sorte. Eu, É, sério? Hard Não, Luck não Woman. volta. Mas essa do Josh, eu falei isso só para brincar, essa do Josh, eu quando ouvi, tem músicas que para mim, Sérgio, reverberam em todas as células, que Sim. me tocam profundamente. E eu me emociono de chorar, assim, como eu disse, sem saber a letra integral. É, Essa foi uma delas. E que, então, agora você me perguntando, então marcou esse é, período, né, de dispensa, reintegração e muita dor, muita angústia, muito choro. Meu Deus do céu. sim. Essas olheiras aqui, gente, tem gente que fala assim, nossa, tá com cara de cansado. Eu falei, não, não, é olheira mesmo, de muito choro. Mas já passou, né? É como a música do Almir. Ando É. devagar, por gente pressa, leve sorrido, porque já chorei demais. Você tá Essa falando, é a música. você tá falando dessa coisa de letra, né? É muito engraçado, porque eu, quando era moleque, eu era doido por YMCA, do Village People, né? E, e aí, quando eu cresci e fui ver a letra, eu falei assim, pô, essa é uma música de pegação gay, como é que é isso? Ele falou, you can hang out with all the boys, né? Você pode passear com todos os garotos e tal. Não, tem um monte. Tem um monte. A gente pode fazer uma live só disso, Sérgio. Vamos, tipo, né? As músicas que você achou que era uma coisa, né? E eram outras. Sim, 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 sim. Ao mesmo tempo, eu vou te falar um negócio. Teve uma música que eu ouvi há um tempo, há pouco tempo, aliás, é, e que parecia que era italiano, meio inglês, de um cantor que fez uma música logo no início do isolamento. É uma música maravilhosa. Andra Tutto Bene. Não sei se você chegou a Sim, ouvir. acho que é um cantor português, não é isso? É mais ou menos isso. Agora eu vou lembrar. Sim, é muito Vou pedir bonito. ajuda aqui para o Google. Maravilhosa. Essa foi, aqui, ó, Andra Tutto Bene. Essa foi uma música que eu ouvi, desconfiei da letra, busquei e estava certa. Estava certa. Você ainda Recomendo canta, pra não? gente. Chama Cristóvão, Isso. o cantor. Ele é um cantor Andra português. Tutto Bene é o nome da música. É. Você ainda canta, não? Não. Cantei, né? Cantei no Fantasia, um programa, gente. Eu não sei nem se quem está aqui estava vivo. Ou estava vivo, ou quem É, já tinha assistido, mas um programa chamado Fantasia, no final do século passado, né, Sérgio? De sim. 97 a 99. E foi muito bacana, porque ali eu fiz parte de um grupo de cantoras, fizemos o pupurri do CD do programa, no auge do axé, e eu cantei Ivete Sangalo. Foi muito bacana. E nada? Ou tá Não, sem depois. tempo de cantar? Não, então, mas você sabe que aí depois eu até quis, eu até pensei, mas aí a vida vai te levando para outros caminhos, né? Inclusive, essa é uma história que eu já mencionei, foi o Arnaldo Sacomani, que acabou de partir, inclusive. Sim.
Ele fazia parte ali da coordenação do programa. E foi muito interessante. Eu já te contei essa história? Não, essa não. Ah, então é boa, hein? Ó, é assim, o programa Fantasia, ele partiu de uma ideia do Silvio Santos, em que ele se chamaria 50 Estrelas. 50 garotas jovens que cantariam, atuariam, enfim, entreteriam nas tardes, como acontecia nos Estados Unidos. E aí, durante a seleção, foram 12 mil jovens para tirar 50. Então, você tinha que realmente fotografar bem, saber cantar, saber dançar, né? Multitalentos. Só que aí, durante as seleções, o programa mudou, porque alguma questão lá burocrática não pôde mais chamar Fantasia. Aliás, 50 Estrelas e foi Fantasia. E aí, para o programa começar, o Arnaldo Sacomani colocou o microfone, né, ali no estúdio, e perguntou, né, pra gente quem sabe cantar. Vem aqui e canta uma música que nós vamos selecionar algumas vozes para gravar no pupurri de músicas. Eu, com os meus 16 anos, imagina, né? Nada, não devia nada para ninguém. O que é vergonha, né? Uai, ninguém me conhece aqui. Na época, contei essa história, inclusive, para o Nelson Mota, porque é a letra dele. O auge das rádios era a música Bem Que Se Quis, da Marisa Monte. Sim. Olha que audácia minha. Cheguei no microfone e comecei a cantar Bem Que Se Quis. O Arnaldo Sacomani ouviu, ele falou, vem cá, o que você vai fazer quando você crescer? Né? Aí eu falei, devo voltar para o interior do Paraná, até porque aquilo tudo para mim era uma passagem, era uma brincadeira, né? Devo voltar para o Paraná, porque minha família é de lá e tal. Aí ele falou, por que você não vai procurar o jornalismo? A sua voz é grave e no mercado tem poucas mulheres com timbre de voz grave. E isso, dependendo de onde você estiver, pode transmitir muita credibilidade. Ok, né? Nunca tinha ouvido isso. Aí eu fui, já na semana seguinte, procurei um curso no Senac de locução. Foi este curso que me levou para o jornalismo. E foi todo esse caminho, então, que me distanciou da música. Você entendeu? A trajetória que você perguntou por que eu não cantei mais? Por isso. Porque com o comentário dele, que eu poderia ser útil na comunicação com uma voz que as pessoas... por esse caminho. Agora, por falar em jornalismo, tem um aspecto interessante aí. Você fez uma matéria, uma série de reportagens quando você estava na Band sobre crack que te deu um prêmio, né? Uma menção honrosa. Sim. Foi um baita prêmio. Melhor. Bom, e o Dá um Tempo é uma grande sacada, que é algo que a gente vem percebendo há muito tempo. É tipo daquela matéria que todo jornalista fala assim, essa matéria que estava louca para que alguém pegasse ela e você foi lá e pegou. Você acha que a função do jornalista, né, uma jornalista como você, é essa? Você ter essa sacada de perceber ou de contar melhor uma história que já foi contada várias vezes, ou de perceber um tema que está ali pedindo para ser visto e pedindo para receber um carinho especial, e você vai lá e faz? Absolutamente, Sérgio. Absolutamente. Isso serve para tudo. Muito interessante essa colocação, não tinha pensado nisso, mas sim. Na série Vizinhos do Crack, por exemplo, foi uma provocação. Por isso que esse olhar de aprendiz, esse espírito de aprendiz, para nós é muito importante, para que você possa ver a mesma situação por outros ângulos. Então, para mim, não existe um assunto esgotado. Para mim, existe um esgotamento de vontade de se encontrar novos pontos de vista. Fui clara? Sim. Isso aconteceu com o crack, né? Porque eu estava ali perto, um cinegrafista que estava comigo, ele falou, Isabela, você quer ver o inferno? Aí eu, depende, é longe, a gente tem que fechar a matéria, era para o Jornal da Band. Ele falou, não, é aqui do lado. E eu, como não era de São Paulo e não estava sabendo daquilo, veja, eu não sabia daquilo. Falei, vamos embora, vamos lá. Quando ele chegou na frente da Rua Helvétia, Sérgio, na minha cabeça era assim,
mas como eu não vi isso antes? Então, aquilo me chamou a atenção. Então, se eu, que era uma pessoa toda ligada no 220, eu não sabia daquilo, então outras pessoas também não saberiam. Aí, eu fiquei assim observando, e antes de oferecer a pauta para o chefe, na época, eu fui ver o que tinha perto. Então, tinha uma igreja, tem uma escola, tinha uma empresa de segurança que levava os trabalhadores da empresa para o metrô, escoltados. Aquelas pessoas, os trabalhadores da empresa olhavam para os usuários de droga com aquela cara assim do tipo, isso não pertence. Não me pertence. Né? Bom, moral da história. Quando você se abre para um assunto, o assunto também te escolhe. Poucos dias depois, Sérgio, eu não lembro quem me procurou falando dos moradores de um prédio que ficava ali no meio. E era uma senhora que não podia sair nem voltar para casa dela. Sérgio, pensa. O que é, né, o universo. E aí eu fui atrás dessa senhora e ela me disse, Isabela, eu financiei esse imóvel, eu escolhi morar aqui há 40 anos. Hoje eu não posso receber ninguém na minha casa e parará. Aí aquilo me chamou a atenção. Aí eu fui ouvir a igreja, que não celebra casamento, uma igreja linda, a escola, que teve que mudar o esquema dos alunos, enfim. E aí eu cheguei para minha chefia e falei assim, olha, tem assunto aqui. Não, não tem, você já está esgotado. Eu falei, deixa eu fazer. E eu fiz. E deu muito certo naquele momento. Né? Eu consegui, inclusive, fazer... despertar o interesse por outras pautas, né? Você sabe, uma mídia pauta outra. Sim. Então isso, sim, foi talvez tenha sido a minha primeira vitória como jornalista de acreditar, de insistir naquilo que eu acredito. Sim, Né? eu acho... Desculpa, pode falar. Não? Manda bala. Não, então, como jornalista, eu vejo que muitas vezes as grandes matérias, as grandes entrevistas, elas estão quicando ali na sua frente. Eu lembro que no final do ano passado eu entrevistei o Tarcísio Meira, aí todo mundo falou assim, pô, outra entrevista com o Tarcísio Meira, mas já era uma entrevista que ele falava que ele estava vendo a morte se aproximar, que ele estava vendo que onde ele estava, né, na emissora onde ele estava trabalhando, não tinha mais espaço para gente da idade dele, que ele fez todo um apanhado histórico da importância da televisão, da importância que foram as novelas para o desenvolvimento da arte no Brasil. E eu acho isso muito legal, assim, porque... E aí eu vejo, por exemplo, a tua entrevista com a Fernanda Takai, ela raramente falou que ela começou a tocar violão para as pessoas não tirarem sarro do sotaque dela. Gostei demais, Sérgio. Você foi brilhante nessa colocação, só que tem uma coisa que impede os jornalistas de conseguirem terminar uma ideia, ou seja, colocar realmente no papel, em áudio, vídeo, aquilo que eles estão observando. Por quê? Nós temos cada vez mais equipes enxutas para cobrir cada vez mais temas. Você tem poucas pessoas especialistas, muitos generalistas. E aí, por conta desse deadline louco que a gente vive, raramente, Sérgio, nós temos tempo para observar. E a observação é uma fonte inesgotável de ideias, não é? Então, quando eu falo, é preciso dar um tempo para você observar, e eu até brinco, observar o quê? Não sei. Mas não é a tela do telefone. Não que também não seja uma fonte de criatividade, mas se a nossa fonte de criatividade estiver só na tecnologia, nós não estaríamos tendo todos os problemas que estamos tendo. Né? Então, para os jornalistas, eu sempre falo, viu, Sérgio? Alguém está escrevendo aqui, né? Sem contar a ideologia que toma conta da classe. Aliás, Wagner, outro dia eu soube de um médico, Sérgio, que os jornalistas estão no grupo, né, mais sensível ao burnout. Que quem é idealista tá ali, ó, com burnout. Óbvio. Porque você sempre acredita que vai transformar e essa informação, enfim. Mas eu concordo com você, sim. Esse tema, inclusive, do tempo, ele estava pulando o tempo inteiro lá na frente. Né? Sugerir uma pauta na TV não teria espaço.
Então, foi onde eu fui buscar realmente beber de diversas fontes e propor um livro. Isabela, a gente tem umas perguntas aqui. A Lisa Calil te pergunta como organizar o tempo. Agora os profissionais independentes têm de ser 4, 5 pessoas em uma. Lisa, a gente só vai conseguir organizar o tempo primeiro quando a gente aceitar que nós temos limite, que a nossa agenda tem limite e que não vai adiantar pedir para a natureza colocar mais horas no dia. Sérgio, não adianta a gente reclamar do tempo. É a mesma coisa que reclamar do frio no inverno. Isso é perda de tempo. Né? Nós só vamos organizar o nosso tempo, primeiro, quando a gente atualizar a nossa identidade. Ai, que complexo. Não, é muito simples. É que assim, ó, eu tenho um capítulo só sobre isso, sobre atualização de identidade. Sérgio, hoje, eu e você somos totalmente diferentes de um ano atrás, um mês atrás. E muitas vezes nós estamos sobrecarregando a nossa agenda com sonhos, com modelos, com situações que nem fazem mais parte hoje da nossa identidade. Por que a gente tem que atualizar, gente, alguns documentos a certos períodos? Não é só fora que muda, dentro também muda, tá? Então, a atualização de identidade, ou seja, você reconhecer quais são as suas necessidades hoje para colocar na agenda o que é essencial, vai te dar liberdade para aí sim organizar a agenda. Onde eu quero chegar com esse papo? Não adianta você querer maximizar o dia dormindo menos. Quando a gente tinha 20 anos, tudo bem. Agora, não dá mais. Entende, Sérgio? Sim. Então, às vezes, a gente está querendo viver um modelo hoje com as condições de saúde que nós tínhamos ontem. E aí vai dar ruim. Então, organizar a agenda, primeiro, saber quais são as condições que você tem hoje para incluir o essencial. Então, você vai começar a sua agenda depois. Preciso dormir 7, 8 horas. Preciso acordar. Tem gente que acorda, toma banho e sai em 10 minutos. Tem gente que precisa de meia hora. Então, este tempo é o essencial, que é o do básico. Porque se você não colocar o básico na agenda, não adianta ficar aquele papo de importante, prioridade, urgente. Não. Tá, Sérgio? Então, a minha dica, brevemente, aqui é essa. Primeiro, fazer essa atualização de identidade para você não chegar no final do mês ou no final do ano com aquela insatisfação de tempo que voou e que você não aproveitou. O que você fez? Nossa, não fiz nada. Significa que você fez muita coisa que provavelmente não fazia mais parte deste modelo atual. Eli Claugan te pergunta 3 músicas da sua vida. Não sei. Não. Uma é essa que eu comentei do Josh Groban, que é a Brave. A outra, não, mentira, lógico que eu sei. Bolero de Ravel. Boa escolha. Bolero de Ravel, chiquérrima. Aliás, é uma música minha e do meu marido. E acho que eu colocaria Beatles. A Let It Be, para mim, é a que representa todas as outras, né? É a que representa todas as outras. Max Portes pergunta como mudar o mindset para uma nova versão. Muito bem, excelente pergunta. É assim, ó. Nós vivemos no mundo digital, mas o nosso cérebro ainda é analógico. A nossa programação mental ainda é igual à dos homens dos tempos das cavernas. Eu confirmei isso, inclusive, na semana passada, com o psiquiatra Daniel Martins de Barros, para saber, doutor, é isso mesmo? Mudou alguma coisa, né? Porque do lançamento do livro até agora, um mês, vai que já mudou. Ele falou, não. Nós insistimos lidar com as máquinas como se fôssemos uma. E não. Você só vai conseguir, então, mudar o mindset, você só vai conseguir mudar a sua percepção em relação ao tempo e, consequentemente, a sua vida, se você, como eu disse, fizer a sua atualização de identidade e perceber o que você pode excluir. O nosso cérebro, ele tem uma capacidade diária de retenção, de absorção de memória e tudo mais. Então, o grande erro, Sérgio, é quando a gente quer fazer mais do que ele aguenta.
E aí você pode buscar equipamento, upgrades em máquinas, mas não. Então, de novo, por isso que aquela ironia se torna cada vez mais necessária. Você precisa parar um pouquinho, reconhecer que o seu cérebro ainda é analógico para desacelerar um pouquinho. A Sheila está pedindo uma música brasileira. Vamos botar tocando em frente, né? A gente Tocando em frente, total. Tocando em frente. Ando devagar porque já tive pressa. E levo esse sorriso porque já sofri demais. Aliás, uma vez eu te vi no camarim do Zezé de Camargo e Luciano. Você e seu marido. Adoro. É? Adoro. Adoro. Adoro música sertaneja. Venho do interior do Paraná, né? Gosto muito do Zezé, Chitãozinho, Christian Ralph. Nossa, tive um sonho ir para Nova York. Adoro essa música. Então, me lembra momentos muito, muito importantes, né, antes da minha vinda para São Paulo. Sim. A Cris Úrsula está te perguntando o que você tem a dizer com funcionários com diagnóstico de burnout e mesmo assim a empresa não reconhece. Eu lembro que você tinha até feito conversas sobre isso, não foi? Sim. Bem, o que eu posso dizer, Cris, é que algumas empresas já reconhecem e outras não. Assim como muitas pessoas aproveitaram esse momento de isolamento para sair de um piloto automático que estava adoecendo e outras não. Onde eu quero chegar? O assunto síndrome de burnout, ele está muito quente. Por que ele está muito quente? Ele está muito atual? Porque está cada vez mais evidente a consequência dos excessos no ambiente de trabalho. Nós estamos, Sérgio, substituindo as lesões físicas do passado por lesões mentais. E assim como uma lesão assim na pele ela pode ser superficial, ela também pode ser profunda. E em relação à síndrome de burnout, Cris, é assim, você pode ter o diagnóstico e ser afastada, ou você pode ouvir os sinais do corpo e prevenir o burnout. Tá? Então, para aqueles que têm o diagnóstico e mesmo assim a empresa não reconhece como motivo de afastamento, aí, Cris, você tem dois caminhos. Continuar neste lugar que você adoeceu. E eu entendo que, às vezes, continuar doente num trabalho é porque você tem responsabilidades financeiras, familiares e tudo mais. Você pode buscar o RH, ser ouvida ou não. Aí, se você não for ouvida, você pode buscar a lei que está do seu lado. E aí é importante, nesses últimos minutos, Sérgio, lembrar que quando você busca a lei aqui no Brasil, parece que você é o criminoso. E não. Né? Mas tudo bem, Cris. Vai firme que as conversas estão cada vez mais chegando nas altas lideranças. Porque elas também estão adoecendo. Né? Olha, vou falar aqui uma coisa. Provavelmente as empresas que têm funcionários com burnout também têm líderes com burnout. Né, Sérgio? Então, nós precisamos buscar os recursos que nós temos, Cris. Se você vai ser ouvida ou não, eu não sei. Mas você precisa aí fazer... Eu falei da primeira à segunda situação. Ou você procura emprego com saúde, ou você, de repente, vai procurar emprego com um problema de saúde. Então, é uma questão de escolha também. Agora, Fez sentido, Sérgio? Faz. E mudou bastante também, né? Eu lembro que eu era de uma geração que o assédio moral era não só tolerado, como muitas vezes incentivado, né? Você tinha aquela coisa, o chefe bom é aquele que dava esporro, né? Era o cara que... Eu tinha um chefe, por exemplo, que entrava na nossa barra e falava assim, eu preciso de um estagiário para humilhar hoje. Hoje isso não é mais tolerado, né? E era bem provável que algumas pessoas davam aquela risadinha assim de desespero, né, na verdade. Não, até um dia que eu cheguei e falei assim, eu não sou estagiário, mas se você tentar fazer isso, eu vou te encher de porrada. E aí? Ele não fez. Então, é isso. Olha, parabéns, Sérgio. Enquanto não há alguém com coragem para ser quem é, né, para honrar o lugar que está, o talento que tem, o dom que exerce,
muita opressão ainda vai acontecer. Então, esse modelo conservador que você está mencionando, eu também vivi. Eu também vivi situações assim chocantes nas emissoras que eu passei. Não só comigo, mas com outras pessoas e tal. E isso é assustador. Hoje não dá mais. Não. Por quê? Porque este veículo de comunicação que nós temos permite uma comunicação sem filtros. Então, não é que a pessoa vai falar do problema dela porque ela quer aparecer. Não, porque ela está buscando um grupo de apoio. Porque se dentro do ambiente que ela trabalha ela não tem voz, ela vai procurar um lugar em que a ouçam. E aí, com isso, a reputação da empresa vai mudando. Vixe, é uma coisa, né? Para terminar, a Letícia te pergunta por que às vezes é difícil tirar metas do papel, mesmo com a consciência do quão é importante criar novos hábitos mais saudáveis e disciplinados? Uau! Porque são muitas metas, né? Porque assim, porque é difícil tirar as metas do papel. Eu sugiro, Letícia, uma meta de cada vez, sabe? Uma micrometa para uma micro vitória, porque assim você vai ficando mais forte para alcançar as metas maiores e assim por diante. Na verdade, a gente chama meta, mas pode chamar projeto, né? Pode chamar de... Como é que é outro nome agora que eu estava lembrando? Bom, beleza, meta ou projeto, né? E como nós estamos com uma ganância, né? Uma vontade louca de fazer tudo, participar de tudo, aceitar tudo, nós vamos sobrecarregando nossa agenda. E aí fica cada vez mais difícil alcançar tudo que a gente deseja, né, Sérgio? Então, por isso que eu falei, dar um tempo, gente, significa excluir coisas da agenda. Algumas pessoas que me procuram depois do burnout ou antes e tal, perguntam, o que você acha que eu faço? Faço uma yoga? Não faz nada. Tira alguma coisa. Você precisa tirar a coisa da agenda. Você precisa dormir. Aliás, olha, vou falar um negócio para vocês. Se o Sérgio tivesse me dado 10 segundos para falar, Isabela, seus últimos 10 segundos da vida, eu diria, durma. Durma. Muitos dos nossos problemas começam pelas horas de sono que não temos. Não vai dar tempo de falar isso, mas está no livro, tá, gente? Está no capítulo lá sobre saúde. Tá. E tem na canção do John Lennon, I'm Only Sleeping, do álbum branco. Vale a pena escutar também. Tá vendo? Sabe tudo de música, gente. Isabela, muito obrigado. Eu acho você um bastião, né, não só do jornalismo, mas eu acho que você levantou uma bandeira muito importante. E além de você ser uma pessoa fantástica, e é sempre divertido as nossas conversas, né? Obrigada, Sérgio. Eu consigo te provocar, né, para ver esse sorriso, gente. Isso é sério demais. Você me fez até cantar hoje. Você vê? Eu estava quase achando que você ia pedir para eu cantar Marisa Monte. Ó, obrigada pelo seu tempo, pela sua confiança. Você quer cantar, não? Pode ser? Pode, então canto. Faz uma saideira. Então, eu vou só... Ó, tem audiobook, comecei a gravar hoje. Ai, Sérgio, que eu esqueci de falar. Achei incrível essa coincidência. Eu comecei a gravar hoje o audiolivro. Legal, então, né? Muito bom. Bom, eu vou então só te agradecer e aí depois eu tento um tiquito. Você sabe o quanto eu te admiro, o quanto você tem o meu respeito, a minha confiança. Obrigado também pelo seu tempo. Você só vê em mim o que tem dentro de você e eu espero ainda estar junto com você em outras lives, em outras reportagens, tá? Conte sempre comigo. Mas olha, lá em 1997, Arnaldo Sacomani disse: quem sabe canta, vem aqui e canta. Aí eu cheguei lá e cantei assim. Que vergonha! Bem que se quis, depois de tudo ainda ser feliz. Tá bom, né? Tá ótimo. Bem que se quis, depois de tudo, ainda ser feliz. Agora que eu lembrei desse trecho. Tem tudo a ver, né? Sim. Sérgio, obrigada, tá? Se cuida. Um beijo, até breve. Tchau, tchau.